Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje vou trazer assuntos muito legal para você estudar, para você aprender a aprofundar aí o seu conhecimento. Essa aula é destinada para você que está cursando aí a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1 e unidade 2. Então, venha comigo ver o que nós vamos ver hoje. Olha só, hoje nós vamos falar sobre componentes e fases de um sistema. Então, na aula passada, nós vimos o que é um sistema homogêneo, o que é um sistema heterogêneo, revisamos o que é substância simples, né? Pura simples, substância pura composta, revisamos aí uma mistura homogênea, mistura heterogênea, mas hoje nós vamos falar exatamente do componente e quantas fases existe aí dentro de um sistema. Vimos também que o sistema é algo que eu estou analisando, né? É uma amostra que eu pego do todo, um pedacinho que eu pego do todo e vou analisar. Então, dentro desse sistema, eu consigo saber quantos componentes tem, quantas fases esse sistema me dá, eu consigo saber se esse sistema é homogêneo ou se esse sistema é heterogêneo, ou se esse sistema contém misturas, né? Então, é bem legal. Tudo que nós aprendemos nas aulas passadas, nós vamos alinhar agora nessa aula de hoje. Vem comigo, vamos lá? Então, começando aí, o que é uma fase de um sistema? Em sistemas químicos, porque eu estou destinando aí a falar mais sobre sistemas químicos, porque é a química que estuda mais essa parte de sistema homogêneo, de sistema heterogêneo, é mais a parte da química que estuda. O conceito de fases está relacionado à separação de misturas com diferentes composições e propriedades, né? Então, essa aqui é um dos conceitos que nós vamos utilizar. Então, dentro de um sistema químico, fase está relacionado à separação de substâncias com diferentes composição, ou seja, diferentes fórmulas, né, e propriedades. Uma fase é uma região do sistema em que as propriedades físicas e químicas são uniformes. Aqui a gente pode falar muito sobre isso. Nós vimos lá na aula passada, quando ao misturarmos o óleo e a água, nós temos duas fases. Eu consigo ver nitidamente o óleo, que fica na parte superior, e a água que vai para o fundo. Aqui nós trabalhamos também a ideia de densidade. O que é mais denso, desce. O que é menos denso, sobe, flutua. No caso do água e óleo, o óleo é menos denso, então ele é mais leve, ele flutua. E a água é mais densa, ela é mais pesada, né? No popular falando aí, então ela desce. Então aqui nós temos aí essas fases, duas fases, dois componentes diferentes, óleo e água. Vem aqui comigo, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Aqui tem um exemplo bem clássico. Areia misturada com água, misturada com óleo. Veja, você está conseguindo ver nitidamente o óleo, que é o amarelo, que está em cima, então o óleo é menos denso. No meio nós temos a água e no fundo nós temos a areia. Quantas fases eu estou vendo diferente aqui? 3, eu estou vendo o óleo, que é essa fase aqui, ó, que é a fase amarela. Estou vendo também nitidamente a nossa água, tá aqui, ó, que está no meio. E estou vendo nitidamente aí a nossa areia. Eu consigo ver exatamente 3 fases diferentes, tá? Isso é fase. Então, voltando lá ao conceito, uma fase é uma região do sistema em que as propriedades físicas e químicas são uniformes. O que é o sistema que eu estou vendo? Esse é o sistema que eu estou vendo. Há óleo, água
e areia. O que são fronteiras? O que divide esse sistema do meio, né? São as paredes desse becker aqui e a fronteira aqui em cima, ó. Esse é o sistema, são as fronteiras. O que é a vizinhança? O que está ao lado desse sistema. Tudo que está ao lado desse sistema chamamos de vizinhança. Veja que nós estamos revisando o assunto da aula passada. Bacana, né? Vem comigo aqui, vamos continuar, claro, né? E aí, podemos ter um sistema monofásico e polifásico. Lembre quando eu falei aí que quando se tem uma única fase, que eu não consigo determinar aonde tem cada substância, chamamos de monofásico. Se eu tenho água e óleo, tenho duas fases, bifásico. Se eu tenho água, óleo, areia, como nós vimos agora no exemplo passado, eu tenho três fases nítidas, é trifásico. Acima de três, chamamos de polifásico. Então, vem comigo aqui, vamos defini-las, né? Monofásico é um sistema químico onde há uma fase presente. Isso significa que as propriedades físicas e químicas são uniformes em todo o sistema. Anote isso aí, que isso aí é muito importante, tá? As propriedades físicas e químicas são uniformes em todo o sistema. Exemplos comuns de sistema monofásico incluem uma solução homogênea de sal em água ou em gás em um recipiente fechado. Polifásico, existem aí, dentro de um sistema químico polifásico, existem múltiplas fases distintas. Olha só, quando fala fases distintas, é porque eu consigo ver nitidamente a divisão ali dentro desse sistema. Cada fase possui diferentes composições e propriedades físicas, químicas e físicas, né? Um exemplo comum de um sistema polifásico é a mistura de água e óleo, onde a água forma uma fase e o óleo forma outra fase, sendo facilmente distinguíveis aí. Então, um sistema polifásico que a gente determinou aí, Rose, mais duas fases, né, bifásico? A gente costuma chamar mais de monofásico e polifásico, mas é interessante que você saiba o que é um sistema polifásico, o que é um sistema bifásico, o que é um sistema trifásico e o que é um sistema monofásico. Isso é muito importante, tá bom? Vem comigo aqui, volta aqui, vamos lá. Componente de um sistema. As espécies químicas presentes na mistura são denominadas de componente. Então, aqui nós temos uma mistura. São substâncias diferentes. Eu misturei a água mais o óleo, formou água com óleo. Então, eu tenho nitidamente o óleo e a água, uma mistura. Então, quantos componentes eu coloquei dentro dessa mistura? Dois componentes. Eu coloquei a água, que tem a fórmula dela H2O, e coloquei o óleo, que tem a fórmula dele também. Ao misturar, eu coloquei dois componentes diferentes. Misturas são misturas de substâncias diferentes. E lá dentro vai ter todas as moléculas dessas misturas que eu coloquei, dessas substâncias que eu coloquei, tá bom? Volta aqui comigo. Então, temos dois componentes. Eu tenho a água, que é um componente, e tenho o óleo, que é o outro componente aqui. Por exemplo, aqui nós temos o óleo e a água pura e a areia. Coloquei a areia dentro desse sistema. Então, eu consigo ver nitidamente o óleo, eu consigo ver nitidamente a água e consigo ver nitidamente a areia que está aqui no fundo, ó. Presente aqui no fundo, ó. Eu consigo ver três fases. Então, é um sistema aberto, porque esse copo não tem tampa, ele está aberto. Mas agora eu pergunto para você, Rose, e se ele tivesse tampa, ele seria um sistema fechado? Mas essa tampa teria que estar vedada. Não podia passar nada, nem de dentro para fora e nem de fora para dentro, nessa tampa, tá bom? Aí seria um sistema fechado. Aqui nós temos um sistema aberto. Esse copo está aberto, então é um sistema aberto. Volta comigo aqui, vamos lá.
Nós temos um sistema aberto, temos uma mistura heterogênea, olha, tudo que a gente aprendeu, hein? Nós temos a mistura de óleo e água pura e areia, por isso que ele é heterogêneo. Eu tenho 3 substâncias diferentes. Nós conseguimos ver 3 fases diferentes, óleo, água e areia, e tem 3 componentes diferentes, que é o óleo, a água pura e a areia. Legal, né? Fala se não é bacana. Muito legal. Então, vamos treinar mais um pouquinho esses conceitos. Volta aqui para o quadro comigo. Vamos lá. Sistema 1. Eu tenho um material homogêneo. Ele tem água misturado com açúcar dissolvido. Então, eu misturei o açúcar nessa água aí. Eu tenho apenas uma fase. Eu não consigo ver o açúcar, não consigo ver aonde está a água. Eu só tenho uma água doce. Então, eu tenho uma única fase, ele é monofásico, mas tem 2 componentes. Quais são os componentes dessa mistura? Aqui dentro tem água e aqui dentro tem açúcar dissolvido, então eu tenho 2 componentes diferentes. No sistema 2, nós temos também um material heterogêneo, porque nós temos aqui o óleo e nós temos também a água, né? Então, tem 2 fases, eu consigo ver nitidamente o óleo e a água. E se tem óleo aqui dentro e se tem água aqui dentro, nós temos quantos componentes dentro dessa mistura? 2 componentes, a água e o óleo. Sistema 3, nós temos um material heterogêneo também. Nós temos o gelo boiando aqui, nós temos a água. Quantas fases eu vejo nitidamente? 2. Eu vejo o gelo boiando e vejo o copo com água lá. Então, tem 2 fases. Mas quantos componentes? 1. Ah, não, Rose, agora eu não entendi. Uai, água e gelo tem 2 fases, mas é um componente? Sim. Ali eu tenho a água no estado líquido e tenho a água no estado sólido. É apenas água, não tem outra molécula ali. A água no estado sólido é H2O. A água no estado líquido é H2O. Então, eu não tenho outra molécula diferente ali. Ele é apenas um sistema heterogêneo, né? Que eu consigo ver as divisões, mas tem apenas um componente, tá bom? Volta aqui comigo, vamos lá? Muito bom, muito legal. E eu trouxe aqui um exemplo. O exemplo 1 fala, abaixo temos 4 sistemas formados por 3 tipos diferentes de átomos, representados por bolinhas de cores diferentes. Responda as perguntas abaixo referente à classificação de cada um dos sistemas. Então, o sistema 1 tem a bolinha vermelha e branca, mas só tem bolinha vermelha e branca. Então, aqui é uma molécula, aqui é outra molécula, aqui é outra molécula, mas são moléculas iguais. No sistema 2 também temos uma substância pura simples, né? Porque só tem a mesma molécula, ó. Só tem o mesmo elemento. O mesmo elemento, o mesmo elemento, o mesmo elemento, o mesmo elemento, então só tem a mesma molécula. No sistema 3 eu tenho moléculas diferentes. Olha só, aqui eu tenho essa molécula, juntando com essa molécula, eu tenho essa molécula diferente também. Então, eu tenho 3 moléculas diferentes dentro do sistema 3. Então, eu tenho uma mistura. No sistema 1, eu tenho a mesma molécula. Então, não é uma mistura, é uma substância pura composta. No sistema 2, é uma substância pura simples, mas no sistema 3 é uma mistura. E no sistema 4 também, eu tenho moléculas diferentes aí dentro desse sistema. E vamos, então, responder. Ele pergunta aí as perguntas e eu já trouxe as respostas. Quais são as substâncias simples? Apenas o sistema 2. Está aqui, apenas o sistema 2. Por quê? São substâncias formadas pelo mesmo elemento químico. Então, é o único sistema que tem aí simples, substâncias simples. Quais são as substâncias compostas? Apenas o sistema 1. Veja, aqui dentro só tem essa substância composta. Tem o elemento vermelhinho e tem o elemento branco. Então, é a substância composta. A letra C, quais são misturas? Os sistemas 3 e 4. Aqui dentro desse sistema nós temos moléculas diferentes, tá? Tanto a gente pode ver pelas cores quanto pelo formato aí. E na D, quantos componentes apresenta cada sistema? Então, no sistema 1, nós temos um componente, que é uma única substância.
No sistema 2, também nós temos um único componente, porque só tem a mesma molécula. No sistema 3, nós temos 3 componentes diferentes. Veja, eu tenho essa molécula que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, houve 3 misturas aí, eu coloquei 3 substâncias diferentes. No sistema 4, só tem 2 componentes diferentes. Veja, nós temos aqui o par de moléculas verde com o par de molécula vermelha, tá bom? E para findar, nós temos aqui qual das alternativas abaixo apresenta somente substâncias compostas. Ó, a letra A, substância simples. N2 só tem N. P4 só tem P. S8 só tem S. Então, quais são as que têm somente substâncias compostas? É a letra C. CO2, então eu tenho carbono e oxigênio. A água, eu tenho hidrogênio e oxigênio. E é a molécula aqui de sacarose que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tendo aí a letra C como resposta. As outras não, porque aqui é composta, mas aqui é simples. Aqui é simples e aqui é composta. Aqui é composta e todas as outras são simples. Tá certo? Bem, meus queridos, ficamos aqui. Espero todos vocês aí na nossa próxima aula. Até mais!